A paz do Senhor, irmãos. Hoje vamos dar início a primeira aula, na verdade, né? Da escola bíblica online. É uma novidade, né? Esse é o único meio que a gente tem no momento, né? Então a gente vai compartilhar a palavra de Deus, a lição de hoje, né? Online. E eu gostaria muito que você acompanhasse comigo, pegasse a sua Bíblia. Vamos dar início a essa aula. O tema da aula é o Espírito Santo. É um tema muito abrangente, que tem muitas coisas a se aprender. E é uma aula, né, curta, né, uma aula de pouco tempo, mas que a gente vai citar algumas coisas. Quem sabe futuramente a gente possa se aprofundar um pouco mais, estudar um pouco mais, porque o Espírito Santo tem tanto a se aprender sobre ele, porque muitas pessoas pensam sobre o Espírito Santo, pensam só em batismo, falar em línguas ou em dons, e é muito mais do que isso. Nós vamos, né, aprender um pouquinho só hoje, mas tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida, e que o Espírito Santo venha aí na sua casa te dar devida compreensão sobre a pessoa dele, sobre a palavra de Deus, tá bom? Nesta aula. Gostaria muito que você abrisse a Bíblia comigo, que está em Atos 1:8, versículo-chave, que diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu trouxe aqui alguns slides para você, eu preparei esta aula e gostaria que você acompanhasse comigo. O primeiro item é: quem é o Espírito Santo? É uma pergunta. Quem é o Espírito Santo para você? Vai pensando aí. Quem é o Espírito Santo para você? Como ele age na sua vida? Como você se relaciona com o Espírito Santo? O que sabe sobre o Espírito Santo? Né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é Deus. Eu trouxe uns versículos, se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, tá aí a primeira referência. Existem várias referências sobre a divindade do Espírito Santo, porque ele é Deus. E eu trouxe um versículo, mas existem vários outros que provam sua divindade. Em Gênesis 1:2 diz: Era a terra sem forma vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Mostra que ele estava no dia da criação. Eu quero falar também, resumidamente, né, sobre os atributos divinos, né, do Espírito Santo. Ele é Deus, ele é eterno, então ele possui os mesmos atributos que o Pai e que o Filho, que é a onisciência, onipresença e onipotência. Tem aí as referências que você pode acompanhar na palavra de Deus. Ainda falando sobre quem é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Como está no slide aí que você pode estar acompanhando, pode estar lendo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso não somente indica a quantidade de três, mas também implica a unidade dos três. Então, quando nos referimos à Trindade de Deus, estamos falando de uma trindade na unidade e de uma unidade que é trina. Parece complexo, mas é preciso lembrar que na Trindade não há graus de divindade, e sim distinção de funções. Ou seja, simplificando, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que, apesar da gente não ter o entendimento, muitas pessoas não conseguem entender como que o Espírito Santo, né, como que é Pai, Filho e Espírito Santo, como que eles são três e, na verdade,
são um. Por causa da nossa capacidade de entendimento, nossa limitação de entendimento, né? Nós não conseguimos entender algumas coisas por causa do sobrenatural, sendo nós natural, né? Somos naturais, então somos limitados a entender o que é sobrenatural. Então, tudo que a gente precisa saber é que Ele é a terceira pessoa da Trindade e que Ele é Deus, como Pai e como Filho. E eles, apesar de serem três em distinção de funções, eles são um como Deus. Apenas isso. Simples assim. Amém? Tenho certeza que você já tem essa compreensão, mas é bom a gente relembrar, né? O Antigo Testamento nos mostra que o Espírito Santo atuava de maneira esporádica, enquanto no Novo Testamento revela sua atuação em nós e no nosso meio de maneira contínua e permanente. Ou seja, o Espírito Santo atuava de maneira esporádica, né? Ele tratava no Antigo Testamento, há várias referências que eu não coloquei aqui para vocês porque é uma aula mais curta, mas que ele agia de maneira, fazia a sua atuação nas pessoas, usava as pessoas, falava com as pessoas e se retirava. Já no Novo Testamento, que eu vou comentar no próximo slide aqui com você, ele age de maneira contínua e permanente. E por quê? Né? E eu vou comentar sobre o Espírito Santo depois de Pentecostes. Deus passou a se relacionar de maneira especial com o seu povo depois que o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, permanecendo na igreja e habitando no crente. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 2, que ali mostra a descida do Espírito Santo. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós pensamos, né, no dia de Pentecostes. Então, recapitulando, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele é onipotente, ele tem todos os atributos divinos, ele quer se relacionar conosco, ele quer agir de maneira contínua e permanente em nossas vidas e ele permanece na igreja. E ele passa a se relacionar de maneira especial com o povo, depois de o que é referido em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Quando Jesus se ascende ao céu, como nós lemos em Atos 1:8, nós lemos em Atos 1:8 que diz, né, Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Em Atos 1, Jesus está se ascendendo ao céu e ele fala com os discípulos que nós receberíamos o Consolador, né, o Espírito Santo. Então, ele se ascende ao céu. E eu quero comentar com vocês essa referência porque muitas pessoas pensam que o Espírito Santo está na Terra porque Jesus precisou se ascender ao céu. Quando, na verdade, é o contrário. Jesus se ascende ao céu para que o Espírito Santo venha sobre a Terra. Nós aprendemos que eles, apesar de serem um, têm diferentes funções. E o Pai tem a função, o Filho tem a função e o Espírito Santo tem a função. Então, Jesus se ascende ao céu para que o Espírito Santo venha sobre a terra. Qual a função do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele leva o homem ao arrependimento, né? Então, essa é a função do Espírito Santo e ele permanece em nós. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos, durante a regeneração, nós recebemos o Espírito Santo e é gerado em nós o fruto do Espírito.
e eu vou comentar com vocês mais para frente. Depois do Espírito Santo virem no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele traz alguns resultados, que ele forma um novo homem, né, com uma nova coragem e uma nova compreensão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um novo homem, né? É um novo homem porque antes, né, a gente pode comparar com Pedro, né, que eles eram covardes, medrosos, muitos discípulos, né, ficaram amedrontados quando Jesus foi preso, mesmo Jesus tendo advertido Pedro disse que não, que jamais negaria Cristo, e na verdade ele negou a Cristo, porque ele sentiu medo. E eles têm várias passagens que demonstram, né, a atitude deles com medo, né, eles eram muitos deles covardes, medrosos, como temos a referência em Mateus 26. E eles, né, e Pedro nega e traz Jesus, né? Judas traz Jesus. Então, esses são os discípulos antes de Pentecostes, né? Antes da descida do Espírito Santo. Depois, eles se tornam um novo homem, com coragem, né? O Espírito Santo lhe capacita para uma coragem para enfrentar inimigos e muita perseguição. Antes, jamais ele conseguiria. Não conheço a Cristo. Depois do Espírito Santo, ele não somente fala de Cristo com ousadia, mas ele evangeliza, ele enfrenta, ele vai preso, ele permanece fiel por causa que o Espírito Santo causa isso na vida dele. Quando nós recebemos a Cristo, por isso que a gente não entende como algumas pessoas falando, nossa, eu sou tímida, eu não consigo, eu não faço, eu não entendo. E quando você abre seu coração e se dispõe para o Senhor e o Senhor ser usado, você fala, nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir. E eu consigo falar, eu consigo fazer, porque tudo isso é o Espírito Santo que nos capacita, que nos encoraja, que nos usa, porque somos apenas vaso e estamos aqui para sermos cheios do Espírito Santo, né? Tenho certeza que é isso que nós buscamos. E também uma nova compreensão. Essa nova compreensão é referente à palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela foi escrita por homens, né? Mas a Bíblia, ela tem uma ação sobrenatural durante a sua leitura. Não é como qualquer livro. Ela tem uma atuação sobrenatural na sua vida quando você está lendo a Bíblia. Quando nós lemos um livro comum, um livro qualquer, não causa a mesma diferença que causa a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você está lendo, algumas pessoas falam, mas eu não compreendo às vezes, talvez você não entenda alguns estudos, os significados das palavras, mas o fato é que quando você lê a palavra de Deus, irmãos, quando você lê a palavra de Deus, existe uma atuação do Espírito Santo que faz com que você entenda de acordo com a necessidade do seu coração. Se você está triste, ele te consola. Se você precisa ser ensinado, ele te ensina. Se precisa ser exortado, ele te exorta. O mesmo versículo, a mesma palavra, o mesmo texto, porque é sobrenatural. Lembra? Somos limitados, não entendemos como isso acontece, só precisamos saber que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e que a leitura dela te dá compreensão de acordo com a sua necessidade, porque é o Espírito Santo falando conosco. Por isso, saiba, o Espírito Santo te capacita a compreender a palavra de Deus. Deixa eu ir para o próximo. Eu tenho que ser mais resumida, né? Vamos falar agora do Espírito, do fruto do Espírito. Nós conhecemos já o fruto do Espírito, muitos de nós já estudamos, mas eu quero recordar com vocês. O fruto do Espírito é a expressão da natureza e do caráter de Cristo através do crente. Ou seja,
é a natureza divina, é a natureza de Deus, né? E do caráter dele através de nós. Então, quando nós temos, é gerado em nós o fruto do Espírito e nós exercemos esse fruto do Espírito, nós estamos exercendo a natureza de Deus em nós. E isso não é possível por esforço próprio, é necessário o Espírito Santo. Tudo que a gente precisa fazer é se submeter incondicionalmente ao Espírito Santo, deixar com que, através do Espírito, a gente participe da natureza divina. Você só tem que abrir seu coração e deixar que o Espírito Santo venha gerar em você o fruto do Espírito. No momento da conversão, no momento da regeneração, de todo o processo de salvação que nós sofremos, é gerado em nós, depois de todos os passos, somos tratados por Deus de fora, de dentro para fora, e o Senhor vai tratando a nossa vida e é gerado em nós o fruto do Espírito. Então, uma pessoa, quando ela não tem a Cristo, ela age de uma maneira, e quando ela tem a Cristo, ela age de outra maneira, é gerado nela o fruto do Espírito. Vamos aprender sobre esse fruto? Interessante é a gente entender que é no singular, é o fruto. Vamos comparar a uma laranja com 9 gomos. Esses 9 gomos são virtudes e qualidades, né, da natureza divina de Cristo. Vamos falar primeiro aqui sobre o amor. O amor é divino, é um amor ao extremo. É o amor ágape, que nos leva a amar até nossos inimigos. Então, esse amor do fruto do Espírito é o amor ágape. É um amor extremo, né? Você é capacitado a amar até seu inimigo, né? Então, é diferente, né? É fácil você amar alguém que você conhece, alguém que você se relaciona bem, mas amar aquela pessoa que é considerado seu inimigo é mais difícil. Mas o fruto do Espírito te capacita a exercer esse amor. Interessante a gente entender que não é completo você ter algum fruto do Espírito, alguma virtude do fruto do Espírito e outras não. Negligenciar alguma outra. Então, o importante é que você exerça todos as 9 virtudes, as 9 qualidades, todas elas. Você vai falar assim para mim, é difícil, mas você não está sozinho. Lembre-se, é só abrir seu coração e estar disposto a ser liderado pelo Espírito Santo. Deixar que Ele trabalhe na sua vida, no seu coração e fala, Senhor, coloca em mim a sua natureza. Isso é se parecer com Cristo. Segundo, alegria ou gozo. Vamos conhecer essa alegria. É uma alegria que não passa, né? Ela não depende de momentos, né? E depois chega no outro dia, vem a tristeza. Essa alegria do fruto do Espírito, ela é diferenciada. É uma alegria constante e mesmo com dificuldades, doente, alguém te acusando. Exemplo, Paulo e Silas, que não murmuravam e se encantavam e louvavam. Então é uma alegria que mesmo com dificuldade, mesmo alguém te acusando, mesmo com algum problema difícil, você permanece com esse gozo, com essa alegria constante. Não é que você não se entristeça, você não sinta nenhum tipo de tristeza, porque acontecem as coisas na nossa vida, entristece o nosso coração momentaneamente. Ao contrário da alegria que as pessoas têm no mundo, que é momentânea, a tristeza do crente, sim, é momentânea. Ela pode chorar, mas ela se alegra, porque ela sabe que ela vai ser consolada pelo Espírito Santo. Nós não andamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo Consolador, o nosso amigo, e onde ele mora, onde ele habita em nós. Por isso, essa alegria, ela é constante. Mesmo quando a gente chora,
Somos felizes porque sabemos que vamos ser consolados. Terceiro, a paz. Essa paz é o amor em repouso, né? É uma tranquilidade perfeita, independente das circunstâncias. Todas as 9 qualidades do fruto, eles se completam, né? Por isso que não dá para se ter um e não se ter o outro. Eles se completam. Eles são bem parecidos porque eles se completam. Então a paz é a tranquilidade perfeita, independente das circunstâncias. Você fica em repouso, em descanso. É uma paz intensa, ela não passa. Isso é a paz perfeita de Deus. É a paz que o mundo não dá, né? É ficar tranquilo, independente das circunstâncias. Está vindo, né, uma tempestade, mas quando você tem essa paz, você passa pela tempestade com seu coração na verdadeira paz, no repouso do Senhor, porque essa paz é perfeita. Quarto, longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência extrema para suportar ofensas, injúrias, ou seja, demora a ficar com raiva, rancor ou ira. Uma pessoa longâmina é uma pessoa com muita paciência para suportar alguma ofensa. Ela demora a ficar com raiva, né? Ela não perde ela continua paciente, ela não perde as estribeiras, ela não faz uma loucura, ela tem um controle, né? Ela tem uma paciência, ela suporta, ela aguenta. Ela está sendo ofendida, ela está sendo injuriada, alguém está falando mal dela injustamente, e mesmo assim ela permanece, né, com a paz. Ela permanece com paciência. Ela não sente raiva, não sente ira, né? Talvez você esteja aí lembrando de alguém, pensando, será que eu já fiquei assim algum dia, né? Se por um acaso você não consegue exercer essa qualidade, a gente precisa praticar, né? A gente não pode deixar, porque isso aqui faz parte da natureza. Todos eles fazem parte da natureza. Deus é longâmino. Por isso que a Bíblia diz que ele demora em se irar. E a ira dele dura só um pequeno momento. Mas a misericórdia dura para sempre. Porque Deus, ele é longâmino. Próximo, benignidade. A benignidade, eu gosto muito dessa qualidade. É aquele que se alegra em fazer o bem. Ele é afetuoso, ele é agradável e não fala mal dos outros. A benignidade, irmãos, ela é uma natureza de Deus. Deus é benigno, é o contrário de maligno. Então veja só, uma pessoa vem falar mal de outra pessoa para você. Ela não consegue dar continuidade, sabe por quê? Porque você não consegue falar mal do outro. Porque você é benigno, porque o benigno, ele sempre vê uma qualidade no outro, mesmo cheio de defeitos. Quando nós pensamos isso com Deus, quando a Bíblia fala que o salmista fala que a sua benignidade me susteve, é porque Deus, ele sempre vê o bem, o bom, o lado bom em alguém, mesmo diante de tantos defeitos. Então, isso é ser benigno, é agradável, né? E não fala mal do outro, né? A gente tem que praticar bastante, né? Ser afetuoso. A bondade é o amor em ação. É parecida com a benignidade, né? Enquanto a benignidade se relaciona ao nosso caráter e maneira de ser, a bondade é a mesma coisa, só que em atitude, em ação, em nossos atos. É o mesmo que ser generoso. Então é o amor em ação. É a mesma coisa de benigno, só que em atitudes. Próximo, fé.
ou fidelidade. Essa fé é traduzido também como confiança, né? E fidelidade. Está relacionado à retidão. É você confiar em Deus totalmente, plenamente, e se manter fiel, e se manter reto, né? É confiar plenamente que Deus existe e que Ele está sempre conosco para nos dar vitória. Isso é fé, confiança e fidelidade. É se manter reto, é não sair do caminho, é permanecer fiel, aconteça o que acontecer. Você acredita, você confia e você se mantém na posição. Isso é o fruto do Espírito de fé ou fidelidade. A mansidão, a gente já conhece. É ser pacífico, calmo, gentil. O manso, ele controla a raiva. Antes ele era agressivo, né? Se a pessoa, antes de ser gerado nele esse fruto do Espírito, a mansidão faz com que ele, se ele era agressivo, ele passa a controlar, a ser pacífico, a ser calmo, a ser gentil. Olha que mudança, que diferença de uma pessoa agressiva a ser uma pessoa calma e gentil e pacífico, longe de violência, né, super controle da raiva. Isso é mansidão. A temperança é o domínio próprio. Ela não perde o equilíbrio, se controla e não cede às suas vontades ou desejos e faz a vontade de Deus. A temperança, ela é associada no controle. Que controle? Né? Controle das nossas palavras, né? Nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Isso é domínio próprio, né? A gente controla o que a gente fala, a gente controla as nossas ações e controlamos o que pensamos. O Espírito Santo vai agindo, vai trabalhando, dependendo da maneira como que a pessoa era antes, né? Ela passa a ser uma pessoa que tem temperança, ela tem domínio nas suas palavras, nas suas ações e nos seus pensamentos, né? Não deixa se levar pelos seus desejos e pelas suas vontades. Esses aqui são os frutos, o fruto do Espírito, as nove qualidades, as 9 virtudes da natureza de Deus. E para concluir, eu trouxe aqui a conclusão, que o Senhor nos escolheu com a finalidade de que, como as árvores frutíferas sadias, produzirmos frutos de qualidade que façam diferença neste mundo, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Diz a palavra que o que pedirmos em nome de Jesus nos será dado. Eu trouxe aqui uma referência do versículo que está em João 15:16. Esta é a aula que eu trouxe para vocês. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, que possamos continuar com as nossas aulas online até quando for necessário e depois presencial na nossa igreja. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.